Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui na continuação para o Papo de Laboratório, dando prosseguimento à palestra proferida por esta pessoa própria que vos fala, que foi a parte que nos cabe neste latifúndio, onde tratamos de alguns aspectos relacionados à sustentabilidade, pegada ecológica, nossa interação com o planeta, os serviços ecossistêmicos que o planeta nos proporciona, e algumas ideias, algumas sugestões de modificações que a gente pode fazer no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, para tornarmos essa nossa relação mais amigável, que ela não vem sendo tanto assim. Né? E aí, lá no Fala Aí, nós conversamos então das percepções, alguns pontos de vista dos nossos amigos e colegas, como eles têm visto isso acontecer. Estamos aqui novamente reunidos, né, ou ainda reunidos, para a gente agora pensar um pouquinho dentro disso que cada um colocou, dentro da percepção de como cada um tem visto essa movimentação toda acontecer, como que a gente imagina que isso vai progredir, como que a gente imagina isso acontecendo num futuro, essa nossa relação humanos, planeta principalmente. Como que vocês enxergam, pessoal, esses novos tempos que vêm por aí? Vocês acham que as coisas continuarão? Nós seremos os novos dinossauros a nos extinguir? Nós modificaremos nossas condutas e nossa relação? O que cada um enxerga? Posso começar falando um pouco disso, porque eu tenho observado, né, e eu sigo muito questões de redes sociais, tal, e de como isso acontece, esse noticiário e a conscientização ou não desse processo que a gente está vivendo pelas redes sociais, como elemento de laboratório para mim. Eu falo que as redes sociais são meu ambiente de laboratório, porque eu observo muito, e eu tenho parte da minha formação na área de comunicação, e o que dá para perceber, e que, né, pensando aí em possibilidade de futuro, é que as pessoas têm se colocado, algumas, de uma maneira bastante apocalíptica, né, em relação a isso, pelo o tipo de notícia que escolhe compartilhar pelas redes sociais, o tom de como aquilo é compartilhado, né? E tá ruim o som? Tá olhando? Sei que estava ruim aqui o som. E algumas pessoas têm sido bastante esse tom apocalíptico, né, com o qual eu não compartilho, mas tem certa significação mesmo, dentro de um âmbito de preocupação mesmo, porque o planeta é algo que pode acontecer, como já se tem notícia no passado de extinção, né? De extinção de civilização, é algo que nós temos que pensar como possibilidade, sim, mas não levar isso para um extremo, né? Para um extremo apocalíptico, porque a gente ainda está no processo, né, enquanto ele ocorre. A gente não chegou nesse final ainda da extinção ou desse limite, não. E você mesmo citou uma data na sua palestra, que é a data de hoje, que é super importante, que faz uma delimitação nesse sentido, né? De que até então, ok, estava dando para levar de alguma forma. Hoje é uma data limite para a gente repensar esse nosso passado, né? E tem todo um outro grupo dentro das redes sociais que vai para um outro extremo, né? Que é a negação disso que está acontecendo, ver tudo cor-de-rosa demais, como se isso tudo que está acontecendo e que a pandemia é só um reflexo, né, mais recente disso, que vem numa construção de longa data, né, de exaurir recursos planetários, que gera, dentro de um contexto bastante complexo, gera isso que nós estamos passando. Tem todo um outro quadro de negação que é também igualmente preocupante e que tem que ser repensado, né, como postura. E a gente sempre pensando, a meu ver, né, eu que lido com a área da educação,
pensando no meio termo para tudo isso, de como a gente pode se reeducar sem excessos para um lado, né, apocalíptico demais ou negacionista demais, mas num meio termo educativo, né, e que o futuro pode nos trazer de regeneração de alguma maneira. O futuro pode vir como um momento de regeneração, mas tem que começar agora, para ontem, né? Já tinha que ter começado, mas quem não começou, repensar isso para ontem. E dentro da área da educação, e aí as redes sociais entram nesse processo, sim, né? Porque muita gente não tem essa visão das redes sociais, do poder das redes sociais como um elemento de laboratório e educativo. Eu vejo com bastante otimismo esse momento que nós estamos vivendo e que isso vai ter repercussões futuras. A educação já está sendo chacoalhada nesse sentido. Professores estão sendo obrigados, literalmente, a se rever dentro do seu quadro de ensino, né? De acesso às tecnologias de uma maneira diferenciada. Os mais conservadores que antes se opunham ao uso de tecnologia, de mídias sociais e por aí vai, estão tendo que se rever obrigatoriamente. Então, o contexto está gerando elementos de mudança que carregam não só a parte da nossa vida cotidiana, mas que carrega junto com isso uma espiritualidade, que a gente pode pensar como elemento do processo, né, desse conjunto aí. E a educação remota, como ela está acontecendo agora, e dentro disso, eu acho que o quadro da educação básica infantil é um dos mais difíceis de serem colocados em prática no momento. Eu vejo esses professores, né, como grandes heróis e heroínas, porque uma coisa é você lidar com a criança presencialmente, na sala de aula, passando elementos de conscientização ecológica, ambientalista, de professores que têm trabalhado questões de meditação em sala de aula, que eu acho magnífico, né? Uma coisa é você estar ali com a criança, que já não é fácil, né? Com o jovem e tal, mas a criança especialmente, o meu olhar de preocupação, entre aspas, aqui, é com a educação infantil. E outra coisa é você ser obrigado a fazer isso remotamente, a ensinar essas crianças remotamente. Como fazer isso? Como utilizar recursos tecnológicos, mídias sociais em relação a isso. E eu tenho conversado bastante com amigos que atuam nessa área, professores e professoras, que mesmo dentro desse ambiente de dificuldade, têm achado, sim, alternativas de transformar tudo isso de alguma forma para a criança num jogo interessante, né? Um ambiente de jogos que já traz algo de diferenciado, que faz essa ponte entre o que a criança vive naquele momento dela, do lúdico, com as tecnologias, transformar isso tudo num ambiente de um jogo, né? Onde a conscientização ecológica pode vir como parte desse jogo de alguma forma, né? Então, dentro desse ambiente, eu vejo potência de mudança muito interessante para o futuro, de jovens e crianças que podem ser conscientizadas pelos professores que se deem conta disso, né? De uma maneira diferente, mas que ainda é um ambiente muito desafiador nesse momento aqui para quem está atuando, né? E a minha fala não só de preocupação aqui, não, porque tem professores brilhantes que estão enxergando saídas construtivas nesse sentido, e formando projetos. Outra área, que é a das artes, com a qual eu lido, né, e a minha fala está se estendendo um pouco aqui, mas é que eu quero trazer aqui à tona também uma reflexão sobre a área das artes e da cultura, que tem sido tão impactada dentro desse nosso contexto, e que esse ambiente de renovação que a gente vem desse fio tecnológico, né, mas e da ecologia, como que você trouxe, Fukuda, mas que a gente pode expandir para outras áreas associadas a isso. A área das artes e da cultura tem enfrentado enormes dificuldades dentro desse ambiente que nós estamos vivendo, né, de pandemia, e os artistas têm buscado alternativas, artistas de teatro. Vocês conseguem imaginar o que é fazer teatro sem palco, sem a presença do público? A alma do teatro é a presença, né, do público e dos atores ali. O grande diferencial do teatro sempre foi esse,
onde não se tem a tecnologia e sim a presença física. Atores, atrizes, o pessoal todo de teatro tendo que se reinventar da dança, né, para se apresentar de uma maneira remota, utilizando tecnologia, mas não deixando de agir e de mandar seus recados. Essa é a questão, e que eu enxergo como um ambiente extremamente interessante para uma renovação em vários sentidos, não para se abandonar o passado, mas para se rever questões do passado, lidando com essa perspectiva de futuro, né, para se criar novos ambientes de interação planetária mesmo, né, que já estão acontecendo. A gente já vê isso, quem frequenta as redes e o ambiente das artes e da educação já está vendo isso acontecer, né? Para os catastrofistas, o mundo vai acabar mesmo, não tem jeito, é só contagem de dias agora, né? The final countdown, é só esperar. Para quem vê catástrofe em tudo, não adianta, mesmo que você apresente 1000 alternativas, quadros, índices, a pessoa é uma escolha de vida, né? De olhar a metade vazia do copo. Então, ela não vai se modificar nesse sentido. Agora, para outros que buscam alternativas criativas de uma resistência saudável ao contexto adverso, já está acontecendo. A coisa já está se modificando e já está acontecendo, né? E eu vejo isso com bastante otimismo, como eu disse durante a palestra, e me referindo ao João Cabral, que você trouxe à tona, né? Dentro disso, o ambiente de futuro, que é o que você nos provocou aí nesse início de papo de laboratório, o ambiente de futuro, a meu ver, ele vai ser totalmente renovado. E pensando nessas crianças que vêm com uma espiritualidade pulsante, contestadora e de renovação criativa, que já traz isso, uma Greta Thunberg, né, que é a geração dela e outras que trazem esse ambiente de renovação e de reivindicação, indignação pelo que está acontecendo planetariamente, isso é muito interessante, né? E pode nos servir, sim, de injeção de ânimo para a gente pensar no futuro. Eu vejo isso com bastante otimismo. Encerro aqui minha longa fala. Legal, Marcinha. E, esses extremos que você mencionou aí das redes sociais, eles são bem gritantes, né? Que parece que você tem de um lado o pessoal que quer chocar para ver se acontece alguma coisa, né? Então, dando essas previsões, tipo o dia depois de amanhã, né? Aquele filme lá, vai todo mundo congelar, virar uma bola de neve e tal. Então, dando essa gritaria por esse lado, super catastrofista, super pessimista, né? Sei lá, sombrio, por assim dizer. E por outro, você tem no outro extremo o negacionismo, que muitas vezes as pessoas elas são bastante ingênuas, né? Que elas não percebem os interesses que tem por trás e entram lá no oba-oba e são levadas e vão ecoando alguma coisa que elas parece aquelas marionetezinhas assim, né? Então ficam lá somente nesses negacionismos replicando coisas que têm um interesse super forte por trás. E por isso até que eu trouxe aquela referência dos sementes para o bom antropoceno, sementes do bom antropoceno, que eu achei um site super legal, que ela traz vários desses exemplos que estão acontecendo nesse sentido de dar um ânimo, dar um incentivo para as pessoas também fazerem suas coisas, né? Também fazerem as suas partes, também serem agentes dessa mudança. Então, eu achei que foi uma coisa bem interessante aquela proposta, que acho que está justamente nesse meio saudável da coisa, né? Que vai trazer a consciência de que precisa ser feito algo, sem ser esse lado catastrofista, mas também não vai deixar a coisa para lá, né? E vai trazer esse sentido como um incentivo saudável. Muito legal. Alguém gostaria de se pronunciar sobre esse ponto? Raquel?